Fala, nação! Saudações rubro-negras, nação, trazendo mais uns trechos aqui sobre as notícias do Flamengo. Então vamos embora, Regi, o que os comentaristas do programa SBT Esporte falaram sobre as notícias do Flamengo, renovação, contratações e diversas notícias sobre o Mengão. E o Vene Casagrande trouxe uma notícia bastante importante, porque o Flamengo até o momento desistiu de contratar o Gerson. Pode as conversas entre Flamengo e Olympique retornar em janeiro ou mais pra frente, né? Mas até o momento o Flamengo desistiu de Gerson e ele vai explicar por que o Flamengo desistiu de contratar o Gerson até o momento, né? Então vamos embora, Regi aqui, né? Queria dar os créditos e direitos autorais ao canal SBT Esporte e SBT Rio, né? Vou deixar o link na descrição como créditos e direitos autorais. Mas antes disso, né? Já vai deixando aquele seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. É isso aí, nação. Vambora com o vídeo que tá super importante. Tamo junto e é nóis. Já deixou o like? Tamo junto e vambora pro vídeo. Like, hein? Que vai deixar a torcida... Vamos ver o VTzinho? Vamos. E na volta você vai falar. 20 milhões de euros para liberar o Coringa. O jogador está no Rio desde o último dia 12 e tem o desejo de voltar ao rubro-negro. Mas mesmo o pai dele já tendo admitido que Gerson está próximo de voltar ao clube, a situação segue complicada e o sonho de retorno distante. No último dia 15, o presidente do Olympique havia falado sobre a negociação com o Flamengo, mas deixou claro que não havia um acerto até o momento. E enquanto a novela com Gerson segue sem um fim, o rubro-negro continua tentando resolver a situação do técnico Dorival Júnior e do zagueiro Davi Luiz. Importantes para o clube, a expectativa é que até o final do mês as duas renovações já estejam certas. Quando eu falo pra vocês, escuta Vene Casagrande. Vene tá há 2 semanas avisando. Gente, calma, tá bem longe disso se concretizar, se concretizar, Vene. Olha, Fernanda, mas se você quer saber mais do que o pai do Gerson, que é empresário do atleta, repito, o pai do Gerson, na verdade, ele só atrapalhou a negociação. Tanto é que teve essa reunião aí. Você acha, Vene? Só atrapalhou. Os franceses não gostaram nem um pouco das declarações do pai do Gerson, até porque não eram verdades. Se fosse verdade, ok. Mas não era. Em nenhum momento o Gerson esteve próximo. Ah, vai assinar, no dia 22 vai anunciar. Não teve nada disso. E essa reunião em São Paulo aconteceu num hotel, como a Alcilene disse no VT, e ela foi feita entre Marcos Braz, Bruno Spindel, dirigente do Flamengo, Túlio de Mello, que já foi jogador do Olympique de Marseille, que ajuda na negociação, e Pascal também, que é um francês, que também ajuda na negociação. E nessa reunião, o Flamengo chegou e falou, tá bom, nesse momento a gente não faz mais negócio, se em janeiro vocês quiserem conversar novamente, aí ok. Lembrando que isso é uma estratégia do Flamengo também, né? Vira pro francês e fala, ó, a gente não quer mais. Mas aí o jogador volta, senta à mesa junto com o Olympique de Marseille, conversa. Então, assim, é uma negociação que vai demorar muito. Então, você, torcedor, que duvidou, novamente, tá aí o resultado. Eu falei pra vocês, vão com calma. Não adianta vocês ficarem afoitos, porque é uma negociação que vai se estender por muito tempo. E tem um detalhe, né? Tudo que acontece em lugares hoje, o mundo é completamente conectado. Então, uma live que acontece, uma declaração que acontece aqui no Brasil com o pai do Gerson, ela obviamente chega no Olympique e chega também, Pedrosa, nos torcedores. Aquela sensação. Imagina só, troca o disco aí. Imagina que qual o seu time aí de casa? Vamos dizer se é fogão que nem eu, vamos dizer. E aí vem o jogador do Botafogo, o pai dele tá lá na Europa e começa a falar que ele quer sair, que ele quer voltar pro clube e tal. A gente ia gostar? A gente não ia gostar, gente. Não, e se eu sou dirigente, eu ia falar, que negócio é esse? Exato. O que ele tá falando? Que o jogador é meu, o jogador é do meu clube. Que negócio é esse que ele tá falando que já tá acertado contra o clube? Que ele vai pro Flamengo? Não é assim, pô, as coisas não funcionam dessa forma. E assim, é ruim, porque como o Vene falou, a postura do Flamengo, ela tá sendo correta. Do Flamengo, tá sendo correta, tá esperando, tá oferecendo valores, tá entendendo a situação. O pai dele ficar falando que tá certo, que tá praticamente certo, isso é horrível, porque os caras acham lá. Já é ruim essa postura do Gerson, eu falei aqui, de não tô jogando, vou ralar, vou meter o pé, vou forçar pra ir. Isso já é ruim. Agora, o pai dele ainda fica falando, e o Flamengo fica também de mãos atadas, por quê? Porque os caras, a todo momento, vão se sentir, não, como é que as coisas são assim? Você chega aqui e fala que é meu jogador, valeu, acabou, é o teu jogador? Não existe isso no futebol. E você não tá tratando com um clube que tá com o Pires na mão desesperado por esquece dinheiro. isso. Pelo contrário, Esquece você tá isso. tratando com um clube que pensa esportivamente. Ele não tá pensando só na grana, ele tá pensando no que tem um retorno esportivo. Então, atrapalha mais ainda. Falar em negociação,
Entrem no canal de Vene Casagrande, uma entrevista muito legal. Ah, tu assistiu? Assisti, eu mandei cara. Pedrosa eu acho que não assistiu. Sobre não. a do André Cury com a Arrascaeta. Sobre a Ainda não vi, negociação vou ver. do Arrascaeta, que aconteceu há 4 anos atrás, é isso? É, 4 foi anos atrás, com o Flamengo. O que a gente lembra de breves relatos como, caramba, o Arrascaeta não foi ao treino do Cruzeiro e tal, mas tem detalhes, assim, bem curiosos sobre essa negociação, uma super entrevista, parabéns, viu, meu amigo? Segurança E só um exemplo desse negócio de que o clube que detém os direitos, mesmo que o jogador queira, ainda manda, o Oscar, pô. O Oscar isso aí. deixou verdade. claro que queria ir pro Flamengo, Emitiu o comunicado. emitiu o comunicado, deu adeus vi lá ao isso. clube e falou assim, o clube falou, não vai. Não, e assim, só para finalizar esse assunto, o Olympique de Marseille está certo, o Flamengo está certo em fazer proposta e o Gerson e o pai dele estão errados. E quem tá certo? A impecável. Está... A gente vai trazer no vídeo de agora os bastidores da reunião entre Flamengo e Olympique de Marseille, que aconteceu em São Paulo. E nessa reunião ficou decidido que o Flamengo, por hora, nesse momento, não vai mais tentar a contratação de Gerson. Poxa, Vene, pode acontecer no futuro? A gente vai falar sobre isso. Aí muita gente está me perguntando, poxa, Vene, isso está estranho. O Olympique de Marseille é um clube francês, está rolando Copa do Mundo no Catar. E como é que a reunião aconteceu em São Paulo? Quem participou? A gente vai falar, calma. Pode parar a informação de Flamengo agora. Vene, o Olympique de Marseille se reuniu em São Paulo com o Flamengo. Como assim? Não é um clube francês? Não tem gente lá no Catar assistindo a Copa? Vamos lá. Bruno Spindler e Marcos Braz representaram o Flamengo nessa reunião, tá? Esses dois dirigentes vocês já conhecem. Quem representou o Olympique de Marseille lá em São Paulo, em um hotel? Túlio de Mello, ex-jogador, que inclusive já jogou com a camisa do Olympique de Marseille, mas é hoje, atualmente, um intermediário da bola, um empresário do futebol, inclusive participou da primeira negociação entre o Olympique de Marseille pelo Gerson, na venda do Flamengo para o Olympique de Marseille. E Pascal, outra pessoa que participou da negociação quando o Gerson foi vendido ao Olympique de Marseille. Esses dois representaram o Olympique de Marseille na reunião com o Flamengo. E os bastidores são o seguinte, essa reunião aconteceu em um hotel, e nessa reunião o Marcos Braz deixou muito claro, olha só, nós não vamos fazer loucuras. O Marcos Braz, na minha opinião, teve uma postura corretíssima. E o Bruno Spindler também, porque ele estava representando o Flamengo. Mas, pelo que me relataram, o Marcos Braz foi ainda mais incisivo nessa questão. Beleza, vocês querem fazer negócio? Mas 20 milhões de euros a gente não vai pagar. E nessa reunião, ficou muito nítido também que as declarações do Marcão, pai e empresário do Gerson, atrapalharam e muito. Marcão deu várias entrevistas nos últimos dias, inclusive no dia que o Gerson desembarcou no Rio de Janeiro, ele deu entrevista para todo mundo que estava presente lá, falando que o negócio estava muito bem encaminhado, que estava otimista. Deu entrevista semana passada dizendo que estava perto, que estava próximo, que o Coringa vai voltar. Gente, clube europeu, e a gente já conhece como é o Olympique de Marseille, não gosta desse tipo de postura. Não gosta, dificulta. Não estamos falando de um clube que está precisando de dinheiro, que está passando por dificuldade financeira, muito pelo contrário. Fazendo uma analogia aqui, você tem um carro, tá? Você tem um carro, pensa aí, você tem um carro. O seu carro vale 20 milhões. Supondo que o Gerson é um carro e ele vale 20 milhões de euros. Você tem até janeiro para vender esse carro. Estamos em novembro. Chega uma pessoa interessada em comprar, oferecendo 10 por 50% do jogador, do carro. Você vai vender agora e você não precisa de dinheiro. Para você, dá tempo de esperar. Você tem situação financeira para esperar até janeiro. Você vai vender? Claro que não. Então, o cenário hoje é esse. É esse. Quando eu falei que não estava próximo, que pessoas da diretoria do Flamengo adotavam cautela porque é uma negociação difícil, a prova está aí. A negociação até o momento não aconteceu. O jogador é esperado no dia 30 de novembro, na reapresentação, após um curto período de férias aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. O Gerson está no Rio de Janeiro. Poxa, Vene, mas o Gerson, a gente viu fotos do Gerson com o Marcos Braz, com o Bruno Spindler. Gente, isso faz parte da negociação. Até porque entre Gerson e Flamengo tá tudo certo. Isso aí, sem sombra de dúvida, a gente não precisa ficar repetindo isso. Agora, isso também não quer dizer que o Flamengo hoje, pronto, desistiu de vez. Não é assim. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. Isso é estratégia em negociação.
Se chegar em janeiro, o Gerson não foi vendido pelo Olympique de Marseille, porque a tendência é que ele seja vendido, né? Que ele seja negociado. Aí o Flamengo novamente faz a proposta. Vai chegar um determinado momento, na minha opinião, se o Gerson não for vendido, que o Olympique de Marseille vai pensar assim, poxa, não tem jeito, é melhor a gente vender pro Flamengo, porque senão a gente vai ficar com um jogador aqui, ele vai se desvalorizar ainda mais, nenhum clube europeu vai querer, em breve nem o Flamengo vai mais querer. Então, é isso aí, nação. Mais um react concluído, de acordo com o Vini Casagrande, né? O que atrapalhou muito a negociação entre Flamengo e Olympique pelo Gerson foi o próprio jogador e foi o próprio pai e empresário do Gerson, né? É aquilo. O cara acabou falando demais, né? Nos podcasts aí, nas redes sociais, acabou falando muito que acabou atrapalhando a negociação. Óbvio, o Gerson pode vir? Pode. A janela de transferência europeia só abre em janeiro. Então ainda tem tempo. Se não aparecer ninguém para aquele contratar o Gerson, uma oferta que o Olympique quer, o Flamengo pode ir lá oferecer um valor. Aparece ninguém, te ofereça aqui 13, 14 milhões de euros, 15. Ou 12, 10, né? Totalizando com os 20% que o Flamengo já detém do Gerson ainda, né? Os 20% do passe do jogador. Ainda vai ter aquele desconto. Então o Flamengo oferece 10. Os caras vão aceitar porque não vão querer um jogador que não joga, não tá satisfeito no clube. E quando o jogador não joga e não está satisfeito no clube, não vive um bom momento, o valor de mercado dele cai. E sendo assim, o Olympique não vai conseguir arrecadar um bom dinheiro com ele, né? Então, o Flamengo está utilizando a sua estratégia que sempre utilizou com alguns outros jogadores que o Flamengo acabou contratando já, atualmente nesse time. Então, agora só a gente esperar e, não vou dizer rezar, né? Mas esperar para que não apareça nenhum time que queira contratar o Gerson nesses meses, nesses 2, 3 meses que estão vindo aí, né? É isso aí, tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal e né? Bora. Deixa o like, valeu!